Olá, eu sou o Djomar Fontoura e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje, para mais um estudo da Palavra de Deus. O texto está em Efésios capítulo 6, do verso 11 ao 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O pecado tornou o ser humano cego para as verdades espirituais. Isso acontece de tal forma que leva as pessoas a viverem em um completo estado de confusão no entendimento de conhecer a Deus. É por isso que no livro do profeta Oséias, no capítulo 4, verso 6, a palavra diz: "O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento." As pessoas não compreendem o que o verdadeiro inimigo está fazendo. Estão distraídas com seus ódios, suas paixões, seus desejos, vaidades e cobiças. O inimigo age pelas costas dos tolos e cegos espirituais, e há muito tempo vem construindo cadeias a fim de que ninguém possa escapar. Pois esse é o seu objetivo desde o início: roubar, matar e destruir. Como lemos no texto de Efésios, a arena desta batalha está no campo espiritual e não pode ser combatida com armas carnais, mas sim com armas espirituais. Por isso, a nossa forma de olhar o mundo não pode ser somente pela aparência, ou melhor, pela forma natural que os olhos da carne conseguem ver. Como fez o profeta Samuel, que se enganou com Eliabe, filho de Jessé, achando que por sua aparência e altura, Deus o tinha escolhido como rei de Israel. Nossa forma de olhar para o mundo tem que ser acompanhada sempre da visão espiritual. E este é um dom que eu e você precisamos buscar no Senhor, pois somente assim estaremos atentos a todos os passos do inimigo a quem devemos combater no mundo espiritual. Aproveitando da confusão e da falta de conhecimento espiritual das pessoas, o diabo preparou neste campo uma das suas mais terríveis estratégias para enganar a humanidade. Alguém poderia dizer: mas por que Deus não impede isso sabendo o que o diabo está fazendo? E ao dizer isto, essa pessoa só comprova o que a palavra afirma em Oséias: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Pois Deus já colocou à nossa disposição todas as armas necessárias para vencer o inimigo. Temos os anjos de Deus que estão acampados ao nosso redor para nos guardar e proteger. E o mais importante, temos o Espírito Santo que derramou de forma abundante seus dons sobre aqueles que o buscam. E além disso também temos a palavra de Deus, que a tudo revela, inclusive de forma antecipada, revela os passos do inimigo de nossas almas. Então sim, Deus já fez mais do que o suficiente para nos livrar do mal e frustrar os planos do maligno. A arma do diabo é uma arma de engano, uma das mais terríveis armas, pois tem destruído a vida de muitos, pois se aproveita da ignorância e cegueira espiritual. A pergunta é: onde ele está usando esta arma? Em Apocalipse, capítulo 17, a palavra nos traz uma grande revelação sobre o espírito maligno que durante eras perseguiu e matou e perverteu a moral dos povos. O nome deste inimigo é Babilônia a Grande. Essa é a grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. O apóstolo João é levado por um anjo para ver o julgamento dessa grande prostituta, e nesse julgamento o anjo do Senhor revela para João quem era aquela mulher. A visão de João está em Apocalipse, capítulo 17, do verso 3 ao 6, que diz: "Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição: Mistério, Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra.
Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Com a explicação do anjo, fica claro que a visão não pode ser entendida de forma literal, mas sim simbolicamente. E cada elemento que é apresentado para João está resumindo a ação desta obra maligna pela história e também para o futuro, nos dias finais da era da Igreja na Terra. Outro ponto para compreender as profecias bíblicas é saber que nunca devemos deixar de observar o povo de Israel em todos os contextos proféticos, pois Israel sempre estará associado aos eventos proféticos, tornando-se para nós uma referência para sabermos em que direção olhar, pois todos os profetas do Senhor na Bíblia são do povo de Israel. Foi através deles que o Espírito de Deus trouxe para nós todas as revelações, as quais sempre estão inseridas no seu contexto, o povo de Israel. Entendendo isso, vamos compreender melhor a explicação do anjo para João a respeito desta grande Babilônia, ou grande prostituta. Então, quem é a grande Babilônia? A resposta está nos capítulos 17 e 18 de Apocalipse. É a grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Logo, se está assentada sobre muitas águas, está sobre muitas nações, povos e línguas, pois é isso que significa muitas águas. A grande Babilônia está associada com 7 reinos. Então podemos chegar à conclusão de que, pelo seu domínio sobre muitos povos e línguas, e por causa da sua feitiçaria, que está no capítulo 18, verso 23, a grande Babilônia não é uma cidade física, mas sim um sistema religioso que se prostituiu. Na visão de João, ele vê uma mulher montada numa besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. Falando a respeito das 7 cabeças, em Apocalipse capítulo 17, o anjo responde o significado. As 7 cabeças são 7 reis. Estes 7 reis não podem ser apenas seres humanos, pois são a base do domínio da prostituta durante a história humana. Sabendo disso, eles devem ser entendidos como períodos de governos que se destacaram no decorrer das eras. E para encontrá-los é necessário observar o desenrolar da história de Israel, pois todos esses governos exerceram domínio sobre esta nação. Não se esqueça que Israel sempre está inserida em todos os eventos proféticos. Então, quais são esses 7 reis, ou grandes períodos de governo? Israel será a chave para localizar estes reis. A Bíblia nos dá uma pista para localizar um dos reis, que está em Apocalipse, capítulo 17, verso 10, que diz: São também 7 reis, 5 já caíram, um ainda existe, e o outro ainda não surgiu, mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. Ao ser revelado que um ainda existe ao apóstolo João, podemos descobrir aqui quem é o 6º rei, pois é contemporâneo a João. É o rei que está governando no tempo dele. Com isso, descobrimos que o 6º rei só pode ser o Império Romano, que nesse tempo dominava sobre Israel. Assim fica mais fácil retroceder no tempo para encontrar os 5 reis que já tinham caído. Sobre estes 5, na história de Israel, encontramos 5 grandes impérios exercendo domínio sobre eles. O primeiro é o Egito, o segundo, o Império Assírio, o terceiro, o Império Babilônico, o quarto, o Império Persa e o quinto, o Império Grego. O sexto já sabemos que é o Império Romano, que governava no tempo de João. A besta sobre qual a mulher estava assentada, que tem 7 cabeças e 10 chifres, simboliza estes governos, e um que ainda viria. Por meio destes governos, a grande prostituta, tomada pelo espírito do engano, trouxe muita confusão espiritual sobre as muitas nações que ela exercia domínio e poder. Perceba, pela própria história de Israel descrita na Bíblia, como esses períodos interferiram em sua fé. Vemos no Egito o povo sendo corrompido com as crenças egípcias e seus deuses. Israel chegou até mesmo, enquanto estava no deserto, a caminho da terra prometida, a fazer um bezerro de ouro para pô-lo como seu Deus.
O período do Império Assírio também foi marcado por muita idolatria, por causa dos deuses cananitas, ao qual se destaca o deus Baal. No período babilônico e persa, aconteceram da mesma forma. O quinto império foi o grego, e nesse como nos demais, a religião era muito fora do verdadeiro conhecimento da verdade de Deus, com muitos templos erigidos a uma diversidade de deuses. E neste período algo de novo se destaca: a ideia de democracia, ou governo do povo. As pessoas poderiam votar para escolher os seus governantes. O Império Grego influenciou muito a humanidade e influencia até os dias de hoje, pois de lá saíram grandes pensadores, filósofos, como Pitágoras, Heráclito, Sócrates, Platão, dentre outros. A língua desse império passou a ser no mundo antigo a língua universal, assim como o inglês é nos dias de hoje, e todo aquele que não falava grego era considerado bárbaro. Essa língua predominava tanto que até o Novo Testamento, originalmente, foi escrito em grego. O Império Grego é o quinto império a cair. O sexto império, como sabemos pela revelação do anjo, é o Império Romano, que estava no reino nos dias de João. A mulher, a grande prostituta, também estava assentada sobre este império. E neste período a perseguição ao povo de Deus aumentou muito. Ainda nos dias dos apóstolos, o Império Romano perseguiu e matou os primeiros cristãos, com muitos sendo até mesmo jogados em arenas para serem queimados ou devorados por leões. Este foi o sexto império, o sexto rei, pois exerceu domínio sobre muitas nações e sobre Israel. Foi a sexta cabeça da besta. O sétimo rei, como dito a João pelo anjo, duraria pouco tempo. Mas pouco tempo por quê? Pouco tempo, pois este seria a última atuação dessa grande prostituta antes que, enfim, desse início a última semana de Daniel, ou seja, os 7 anos em que o anticristo vai reinar. No meio desses 7 anos virá sobre a terra uma tribulação sem igual, dias tão terríveis que a Bíblia diz que igual nunca houve e nem haverá. Como vimos no início, Israel é a chave para encontrarmos esses reis, ou grandes governos. E ainda no Império Romano, Israel foi destruída, Jerusalém foi destruída no ano 70 depois de Cristo, e os judeus sobreviventes tiveram que fugir para muitas partes do mundo. Por volta do ano 470 depois de Cristo, o Império Romano também caiu. E daí para frente o mundo iria embarcar em uma das eras mais sombrias da humanidade. Um novo império estava surgindo, e agora a cartada do inimigo contra o povo de Deus foi bem desleal, pois se levantou como sendo um dos nossos, mas como pela revelação de João sabemos, era somente a grande prostituta se assentando em mais um governo. Desta vez se assentou como ela era literalmente, um governo religioso. Roma agora era Roma papal. Este império religioso foi tão poderoso que tirava e colocava reis nos tronos ao seu bel prazer. Através destes reis também foram até as terras de Israel e se apossaram dos locais sagrados. Um exemplo disso são as cruzadas. Matou e perseguiu milhares de milhares que, se não se rendessem às suas doutrinas, pagavam com a própria vida. Dentre estes perseguidos também estão os judeus. Essas perseguições se tornaram mais severas no ano de 1231, quando o Papa Gregório IX criou a Santa Inquisição para punir pessoas acusadas de heresia. Durante a Idade Média, o órgão atuava principalmente na Itália, na França, na Alemanha e em Portugal. Assim, claramente podemos visualizar quem foram estes 7 reis. As 7 cabeças da besta, pois estão embriagados com o sangue dos santos. Apocalipse, capítulo 17, verso 6. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. No entanto, na visão de João, o anjo revela mais um capítulo nesse desfecho. Há de surgir mais um grande governo, e dentre estes 7 reis, um retornará e será o 8º rei.
Apocalipse, capítulo 17, do verso 8 ao 11. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está assentada a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe e o outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era, e agora não é o 8º rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Perceba que aqui vemos o início do governo do anticristo. Ele é a besta que sobe do abismo. O anjo revela para João que ele é um dos 7 reis, ou seja, para descobrir quem é o 8º rei, que é o anticristo, o anjo nos dá a pista dizendo que é um dos 7 reis. Para encontrar este 8º rei, devemos então aplicar as mesmas regras que aplicamos para os outros. Primeiro, Israel tem que estar incluída na visão, pois o 8º rei também exercerá influência naquele lugar e sobre aquele povo. Segundo, se é um dos 7, terá que ter alguma característica distinta que o identifique como sendo um dos 7. Terceiro, como a mulher está sobre muitas águas, que são muitos povos e nações, a evidência da atuação do 8º rei, que é um dos 7, marcará muitas nações, com uma forma de governo predominante. Então, olhe para Israel e para o mundo atual e veja quais características de algum desses 7 governos predominam nos dias de hoje. Lembre-se, a grande prostituta está assentada sobre muitas nações. E a conclusão é essa: um dos grandes impérios que já se passaram tem nele características que predominam nos dias de hoje. Este é e só pode ser o 5º império, a 5ª cabeça da besta, que foi o Império Grego. Perceba que 2 características do Império Grego reinam no mundo de hoje. Primeiro, a democracia, o governo do povo. Segundo, uma língua oficial, uma língua global. Veja que governos democráticos estão por todo o mundo e hoje são de longe a grande maioria. Perceba também que Israel é a única nação localizada no Oriente Médio considerada uma democracia. Como no Império Grego, que tinha a língua grega como padrão e união dos povos, hoje temos o inglês, e fica evidente que tipo de governo irá levantar o governo do anticristo, o 8º rei. Ele será escolhido pelo povo democraticamente. Jesus chega até a se referir sobre isso no texto que está em João capítulo 5, verso 43. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. A besta não será um líder religioso, pois a própria palavra afirma que ele se voltará contra a prostituta para a destruir. Apocalipse capítulo 17, verso 16. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo. De alguma forma, o sistema religioso que temos hoje será engolido pela besta, que culminará em outro tipo de religião, onde o Deus será a besta. Ela será adorada e querida pelas nações. Apocalipse capítulo 13, verso 4. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Não há dúvidas para onde a humanidade está caminhando. Os dias revelados a João, enfim, estão chegando à sua conclusão. Não se assuste com isso, pois se sua vida está em Cristo, você será salvo. Deus já preparou uma saída para o seu povo, pois Cristo vem buscar a sua igreja. O arrebatamento ocorrerá. A meia-noite já chegou e a voz do Espírito Santo está gritando para todos: o noivo vem aí. Por isso, se arrependa hoje mesmo dos seus maus caminhos. Entregue a sua vida para Jesus e certamente tudo vai ficar bem. A respeito da salvação nos últimos dias, em Apocalipse a palavra de Deus diz, Apocalipse capítulo 18, verso 4,
Então ouvi outra voz do céu que dizia: Saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Nós estamos nesse mundo, pois é necessário passarmos um tempo aqui. Mas não precisamos deste mundo em nós, dentro de nós. E que os enganos e a prostituição do sistema religioso corrupto não domine o seu coração nem te levem a perder a fé. Também não seja como alguns que gostam de generalizar e, por generalizar, acabam julgando todos como se fossem todos os mesmos. E assim, achando que são mais santos e sábios do que os outros, se tornam igualmente culpados e pecadores por trazerem mais confusão para dias tão difíceis como esses, onde o espírito da mentira tem crescido cada vez mais. Existe sim um sistema religioso corrupto que se prostituiu, mas isso não significa que todos são corruptos, pois se fosse assim estaríamos perdidos e condenados. Mas o Espírito Santo está aqui e tem separado seu povo no meio deste mundo, desta Babilônia. A voz que João ouviu vinda do céu dizendo: Saiam dela, povo meu, é o fim da era da igreja na terra, e esta ordem será cumprida na hora do arrebatamento. Lembre-se, o inimigo está infiltrado. Nossa luta não são contra as pessoas, mas sim contra demônios, espíritos malignos. Por isso não há o que fazer se não tivermos o Espírito de Deus. Ele é a nossa esperança. Sempre que a igreja estiver cheia do Espírito Santo, o inimigo vai cair, seja ele quem for. Que a graça poderosa do nosso Deus esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. Amém, queridos.